tudo o que você precisa em um só lugar. Odontotop, Hospital do Dente. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no Portal São Miguel. Estamos hoje aqui com Zilá Sommer, ela que é ginecologista, especialista em reprodução humana e estética íntima. Hoje nós vamos falar sobre o dispositivo DIU, o método contraceptivo. Nesse último mês nós tivemos a notícia de que uma mulher engravidou aqui no Brasil e deu à luz, mesmo utilizando o método contraceptivo, o DIU. E a Zilá está aqui para nos esclarecer como funciona, por que isso acontece, se é comum e todas as curiosidades acerca desse tema. Tudo bem, Zilá? Olá, tudo bem. Agradecer o convite do Portal São Miguel, então, por estar aqui, para então esclarecermos algumas dúvidas a respeito do DIU e alguns métodos contraceptivos. Zilá, você poderia explicar para nós como funciona o método contraceptivo DIU, de que maneira que ele age na mulher, evitando assim a gestação? Como que ele age? O DIU de cobre, né, ele tem então essa haste que a gente estava vendo aqui, né, ele tem o cobre, a composição dele é de cobre e um pouquinho de plástico, claro. O formato é mais ou menos esse. Então ele vai ser colocado dentro do útero da mulher e ele vai liberar micropartículas. Tem um local para colocação, que a gente diz é o endométrio, que é a parte interna do útero, aonde ele fica ali, e ele vai liberar micropartículas de cobre, o que faz com que ocorra uma alteração nesse endométrio, fazendo com que não ocorra a fecundação, a fertilização nesse local, a implantação, na verdade, do embrião nesse local, e também ele altera, vamos dizer assim, a motilidade do espermatozoide. Então ele vai evitar que ocorra uma gravidez dentro desse útero. E aí nós temos então o DIU de cobre com prata também, né? Que o formato ele é parecido com esse, só que ele é em forma de um Y, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, mais fácil de colocação, né? Mas tão eficaz quanto o DIU de cobre, né? Que eu já citei antes. E esse DIU de cobre com prata, a diferença é, em comparação com o DIU de cobre, é que ele tem um fio de prata dentro do dispositivo, junto com o cobre, o qual, né, ele diminui a oxidação desse material do cobre, né? Então fazendo com que a paciente tenha menos cólicas, que ela tenha um pouquinho menos de sangramento em comparação com o DIU de cobre, né? E depois nós temos então outros tipos de DIUs que são hormonais daí. Você falou do DIU de cobre e o cobre com prata, que que ocorre a menstruação normalmente, né? Ele só está ali como um método contraceptivo, mas que o ciclo continua. Os hormonais também é assim? Ou tem alguma opção em que a mulher possa fazer uso e não ter mais a menstruação todo mês? Sim. Antes, quando a gente estava conversando sobre o DIU de cobre, eu também esqueci de falar que ele é uma barreira mecânica, né? O DIU de cobre. E o DIU hormonal, então, ele tem hormônios nessa haste do DIU, né? Ele tem hormônios que vão agir dentro do próprio útero, né? E que vai fazer com que essas pacientes, então, que tenham um sangramento, vamos dizer assim, abundante, ou tem alguma doença, né? Ou alguma alteração como miomas uterinos, né? Então, essas pacientes podem estar optando pelo DIU Mirena, que é um outro tipo de DIU, que é o DIU hormonal, né, para que elas não tenham sangramento. Ou mulheres que têm muita anemia também, né, para não terem perda sanguínea, a gente opta às vezes pelo DIU Mirena, né, que é um hormônio que age dentro do próprio útero e impede a gestação por liberar hormônios dentro do útero, né, fazendo com que esse endométrio, essa parte interna, seja um pouquinho atrofiada, né? E aí a paciente normalmente para de menstruar. Depois nós temos também um DIU hormonal, que é o Cailina, que é esse que eu estava mostrando aqui. Essa haste toda é grande, mas é só o aparelhinho, né? O DIU é só isso aqui, como eu já falei, né? Então, o DIU Cailina, que é esse aqui, ele tem uma dosagem menor do que o DIU Mirena. A dosagem de hormônio dele é metade do que o DIU Mirena. E a proposta dele é para aquelas pacientes que sangram bastante, mas que gostam de menstruar e querem menstruar pouco, né?
Então, ou então tem cólicas menstruais, então como ele reduz normalmente o sangramento, elas optam pelo DIU, que elas menstruam todo mês e tem uma redução nesse fluxo. Então tem para todos os gostos no mercado, tem para né? todos os gostos. É comum uma mulher engravidar mesmo usando o DIU? Eles são muito eficazes, eles têm uma eficácia de 99 ponto alguma coisa, ele chega perto dos 100% de eficácia. Mas para isso ele tem que estar bem na localização certinha no útero. Então a importância da colocação é fundamental, né? Porque ele tem que estar bem no local, então adequado para o DIU, e então a paciente, então quando ela faz a colocação, ela sempre é importante antes e depois ela fazer uma ultrassonografia para ver se a posição da colocação está correta, né? No caso de ela ter um deslocamento, normalmente é pela menstruação mesmo, né? Não é por cair ou alguma coisa nesse sentido, que às vezes ela diz, eu sofri uma queda, isso pode ter acontecido? Não. Doutora, se por acaso o DIU se desloca, ele precisa ser feita a retirada do DIU ou você consegue realocar o mesmo DIU? Isso. Normalmente, se o DIU descer, como a gente diz, descer um pouquinho, né? A gente tem como recolocar ele no local. Se ele desceu levemente, a gente tem alguns vamos dizer, materiais de uso de consultório, de algumas pinças, enfim, que a gente consegue recolocar ele no local, né? Agora, se ele desceu muito para o colo, que ele já nem está mais dentro da cavidade, aí ele já pode estar contaminado, então a gente tem que retirar e fazer a troca. Ok. E se por acaso a pessoa está usando o DIU e ocorre a gestação, por ele estar deslocado, claro, é necessário fazer a retirada desse DIU ou deixa o DIU? Se o DIU ficar, causa algum problema para o neném? Qual é a indicação nesses casos? Certo. Isso é uma grande, vamos dizer assim, é uma grande dúvida que os pacientes têm, né? Mas quanto ao DIU, se retira ou se deixa, isso normalmente se faz a ultrassonografia e vê aonde que está esse DIU, né? Se o DIU está, vamos dizer assim, bem abaixo da parte onde ele tem que ser colocado do endométrio, bem abaixo, e não está em contato com a formação da placenta nem nada, a gente pode retirar ele sem problema nenhum, né? Isso na ultrassonografia que a gente vai ver. Se ele estiver, vamos dizer assim, só descer um pouquinho, mas ele estiver um pouquinho na cavidade, aí não se retira, deixa ele lá, né? E vai ser retirado quando o bebê nascer, né? Não, o DIU não nasce fisgado no bebê, como a gente escuta às vezes algumas histórias, né? Que o DIU estava então em algum local da criança, do cérebro, fisgado em algum lugar. Isso não é verdade. Ou a gente consegue tirar se ele está bem abaixo, ou então deixa que a gente retira depois que nasce o bebê, porque ele fica normalmente por fora da placenta. Então não vai ter problema, não vai ter risco, só vai ter essa gravidez que não tinha sido planejada, isso mesmo, né? Não foi planejada. Então hoje nós descobrimos que apesar de ter alguns casos no mundo inteiro, né, de gravidez, mesmo utilizando o método contraceptivo DIU, que são raros e que mesmo assim a eficácia do dispositivo é muito grande e é seguro. Então, muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, por essa aula. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigada por ter estado conosco. Acessem nossos conteúdos no www.portalsaomiguel.com.br. Tudo o que você precisa em um só lugar. Odontotop, Hospital do Dente.